Deixa eu lhe perguntar ao encontro disso. Houve toda uma discussão, considerando que talvez haveria jurisprudência num caso do Joaquim Barbosa, outro do Renan Calheiros, e essa discussão no debate público nesse momento. O que diz a letra fria da lei? Ela já deveria ter perdido mandato, a decisão judicial deveria ter sido efetivada imediatamente. Gostaria que a senhora ajudasse a nossa audiência a entender essa questão a partir de um ponto de vista técnico do que diz a lei brasileira. Por favor, querido. Mais do que isso, o que diz a Constituição brasileira. A decisão do ministro Alexandre de Moraes nem enfrenta muita resistência na perspectiva jurídico-constitucional. O Supremo ele é pacífico há muito tempo no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado geram efeito imediato de perda dos direitos políticos. Isso é artigo 15 da Constituição. E foi assim no caso Donadon, que enfrentou a questão perante o Supremo, tanto na ação penal quanto em mandado de segurança. Então não existe sequer espaço para controvérsia numa perspectiva jurídico-constitucional. E como nós estamos vivendo tempos de constitucionalismo em alta voltagem, tudo se mistura, mas nesse caso específico, daí, pasmem, o posicionamento do Maluf e de todos os outros políticos que tenham cometido crimes e condenações transitadas em julgados, querer ter o mesmo tratamento pela Câmara dos Deputados. E a jurisprudência parte de um princípio muito basilar. Não existe hierarquia entre os poderes, não existe subordinação. Decisões do Supremo Tribunal Federal que são pautadas por um quadrante constitucional e o artigo 15 da Constituição, vamos até lembrar aqui quem nos assiste, a Constituição ela é um edifício que é construído a partir de pilares e alguns puxadinhos lá para cima, que são os desdobramentos dos direitos e garantias fundamentais, que são os pilares da Constituição. O artigo 5º trata dos direitos políticos de todo cidadão, que são direitos e garantias fundamentais. E nesse artigo 5º é expresso a condenação criminal transitada em julgado acarreta perda dos direitos políticos. Por quê? Qual que é o sentido dessa norma? A teleologia. Criminoso não pode exercer mandato. Parece razoável para vocês, né? Você mata alguém, comete um crime, rouba tributos, você não pode continuar no fruto do seu direito político, porque direito político é uma coisa sagrada, é o voto que o contribuinte, que o eleitor dá para outro cidadão representá-lo. Então, a ideia é de que criminosos não podem representar ninguém, o que faz um certo sentido, né? Não vamos nem discutir a população carcerária, porque nós estamos aqui tratando de uma categoria muito sofisticada de criminosos. Nesse caso específico, quando o Supremo enfrentou essa questão do Donadon, a jurisprudência foi pacífica no sentido de que essa decisão é automática, ela gera efeitos imediatos. E isso não é novidade no constitucionalismo brasileiro. Vejam vocês, nos primórdios do controle de constitucionalidade, esse edifício constitucional previa que a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarasse inconstitucionalidade de lei teria que passar pelo Senado para o Senado suspender a eficácia dessa lei. Paulatinamente, toda a doutrina e toda a jurisprudência do Supremo entendeu que esse artigo 52 era meramente formal, declaratório, porque decisão do Supremo não se submete a crivo de casa legislativa, é decisão constitucional. E todo mundo hoje em dia assustaria se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade de uma lei e o Senado tivesse que dizer se essa decisão vale ou não. É um caso típico de mutação constitucional que se aplica perfeitamente, nesse caso Zambelli, por isso que num contexto maior da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Alexandre nem enfrenta maiores desafios, ela não é nem exótica ou esotérica, é uma decisão que segue a jurisprudência e segue o constitucionalismo colaborativo como nós temos hoje no Brasil.